vem correndo então esses 4 meses. Então o esclarecimento que a gente já tem a prestar é que nessa primeira fase do bloco 3, 4, 5 e 6, nós vamos recalcular, tá? Então, hoje, já fazendo uma simulação, está dando uma diminuição no saldo devedor que vocês enxergam no site, uma diminuição de 4,8% sobre o valor que vocês têm lá. Então, a correção está sendo feita a partir de janeiro de 2012, não de junho. Correção. Oi, desculpa, olha, cada um tem um contrato que partiu da base da época que vocês assinaram, certo? Por exemplo, quem assinou em janeiro de 2010 tem sido corrigido desde janeiro de 2010 pelo INCC, que é o Índice de Construção, e assim por diante, cada um tem a sua data aí, base do seu contrato. Estou dizendo que quando chegou no mês de maio, final de maio, saiu a BITSE, da fase 1, tá, que eu estou dizendo, a partir de julho, nós então tínhamos alterado o índice de correção do INCC para o IGPM e começamos a capitalizar com a tabela price de 0,95% ao mês, que dá os 12 ao ano. Então, a informação já é oficial, não é oficiosa, é que nessa fase 1, quem entra, tirou um extrato no site e viu o valor presente, um X, esse valor nós vamos recalcular descapitalizando os juros da tabela price do mês de do mês de junho até outubro, que dão 4 meses de capitalização de juros, e essa conta, fazendo hoje, dá uma diferença de 4,8%. Isso, então, já é uma posição oficial. A gente vai pegar, qual é o meu saldo devedor? 100 mil, a gente faz uma conta, dá 95 e alguma coisinha que está tendo essa descapitalização. O restante, a outra fase, a previsão é de iniciar a incidência dos juros, tanto na primeira fase quanto na segunda, a partir de novembro. E hoje a gente está aqui numa conversa, como o Eduardo colocou, informal, essa proximidade para explicar todos os problemas que estão envolvendo e que, inclusive, mexe com a parte financeira, no intuito aí de ver quando a gente for implantar o condomínio nos próximos dias, está todo mundo caminhando aí para a parte de financiamento, para a parte de escritura e recebimento de chaves. Ainda não foi capitalizado, vai começar a partir de novembro, a fase 2. Essa questão de se sair documentação, questão de obra, tudo, a discussão que a gente está fazendo aqui é para levantar dados, para tomar as decisões. Esses são os dados que nós estamos levantando. Ela colocou... Opa, só esclarecer que eu estou aqui na prática. Ó, aqui é uma prática. Meu, em setembro era 78 mil. Minha fase 2. Tá. Você falou que só em novembro ia ter capitalização de juros. Puxei extrato essa semana. Já está com uma nova data e já está aplicando price. Valor futuro, mas o PV dela é de novembro. Então, a informação que vocês colocam ainda é errada. Porque isso aqui você puxa para saber o saldo atual. Aqui, ó. Ela parece que só tinha nessa parcela. Você já capitalizou, velho. O seu sistema capitalizou. Tá errado. Não podia aparecer isso aqui para mim. Eu posso ter uma expectativa futura de negócio, não. Se eu vim acompanhando mês a mês aqui, tem que ser real. Dia 25, agora, vocês jogaram 5 mil no saldo devedor. Agora. Antes de ontem. Valor. Aqui, ó. Então, tá vendo? Acho que esse extrato aparece o valor. Nós fizemos já É uma data futura, eu concordo. Dia Mas 25 o extrato, agora. é que eu não tô com os demais aqui, ó. Em setembro era 78 mil. Assim, em tinha uma exponencial, o valor presente... Dia 25 agora. Não tem o valor presente. O valor presente é isso aqui. Você puxou que dia de extrato? Aqui, ó. Tem a data. 24 do 10. Não, dia 25 agora. Não, mas não. Eu já preciso de Dia mais. Antes de Só ontem. uma questão. Se for erro do sistema, isso a gente apura, a gente faz a conta, você acompanha, você faz conta, meu, não vai... assim, de um monte de gente tá assim. Você eu acho que está o valor futuro. Mas tudo bem, o valor futuro, mas é um erro. Na tabela Aí você price, coloca lá, definitivamente. cara, você faz o seguinte,
falando que a primeira entrega seria em dezembro de 2011. Todo esse tempo de atraso, essa lacuna, estão sendo corrigidas. Pessoal, deixa eu dar uma geral aqui. Muito bem. Ainda não. Então, seguinte, só para ficar claro o que a gente está conversando. Só para ficar claro o que a gente está conversando aqui hoje, a gente não sair com dúvida, tá? Pelo menos do que está sendo falado. Com relação à cobrança, então, dos juros, o Fred acabou de dizer aqui que não será descapitalizado os juros de tabela price que tinha sido acrescido ao saldo conforme contrato. E da fase 2, do que a gente chamava de fase 2, que já era para ter entrado também agora a tabela price, não entrou. Então não vou precisar fazer o cálculo porque não foi lançado. Hoje é esta a posição que a empresa tem, tá bom? Algumas pessoas já vieram aqui me fazer outros comentários sobre a cobrança do INCC também. Eu não tenho esta resposta hoje, mas eu já estou me comprometendo a levar isso de volta para a empresa. Tá dando para entender? Então é isso que nós vamos fazer para cada pergunta aqui. O que oficialmente a resposta já for hoje concreta, maravilha, ganhamos. O que não for hoje concreto, eu vou anotar de volta, levar para a empresa e continuar conversando com esta comissão para a gente continuar nosso bate-papo. Tá dando para entender? Legal? Você falou, e quando que começa a entregar a chave, que até agora eu não ouvi? Eu vou responder as perguntas agora aqui, senhora, que foi feita. Vamos para a segunda pergunta, tudo bem? Taxa de corretagem cobrada indevidamente. Esse é um assunto comercial e realmente eu não tinha essa informação antes e vocês estavam questionando isso. Essa é uma que eu vou ter que levar para a empresa para entender melhor o que aconteceu aqui no empreendimento, quais foram os casos para a gente conversar. Tudo bem? Então, depois aqui eu vou ficar com a comissão de novo para a gente entender essa situação e conversar sobre essa taxa de corretagem. Vamos conversar. Vou entender direitinho, nós vamos conversar e eu vou levar para lá, tá? Eu não sou da área comercial, é só essa questão, tá? Mas nós vamos conversar melhor sobre isso. Tudo bem? A outra colocação... é mais ou menos o mesmo assunto que a gente bateu agora no primeiro. O saldo devedor de financiamento de chaves, que deveriam ser cobrados somente após a liberação do financiamento e liberação de uso do FGTS, estão sendo cobrados antes. E clientes estão tendo seus nomes incluídos no SPC e Serasa sem razão. Isso aconteceu mesmo? É isso mesmo? Putz, Guilherme. Inclusive, ontem mesmo, dia 25, venceu a minha. E eu liguei no atendimento da Trisul, eles falaram que eu podia ficar tranquilo. Anteontem, né, dia 25. Quando foi ontem, já estava cobrando juros, em cima do que... informando que estava em atraso. Sendo que na quinta-feira, o atendente da Trisul me garantiu que não ia ser cobrado. Então o que a gente precisa entender do nosso amigo aqui é o seguinte: essa taxa está aparecendo lá no sistema e não vai ser cobrado, isso aí vai ser zerado. Ou isso vai acontecer depois e a gente vai ter o nome incluso no Serasa e no SPC. Tem gente que já recebeu carta que está devendo e aí depois não vai conseguir nem financiar porque está com o nome sujo. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho que falar para vocês. Vou ter que levar lá, tá? Ele acabou de confirmar aqui, ele é do financeiro, tá? Ele acabou de confirmar aqui o que vocês estão falando. De fato, aconteceu alguns casos aqui de Serasa, SPC. Eu vou levantar, só que eu vou acima, eu vou na presidência da empresa, óbvio, tá? Tá dando para entender que aqui tem algumas coisas que estão acontecendo, que até houve uma situação aí até errada dentro da empresa. Então, assim, não vou ficar me justificando, porque não é isso que vocês querem ouvir, vocês querem solução, tá? Então... Putz, eu estou aqui, como eu falei, de cara limpa para a gente bater esse papo e estou levando isso para dentro da empresa para a gente entender o que aconteceu e quais vão ser as respostas oficiais para eu registrar aqui. Senão fica assim, o Eduardo disse no dia da reunião e não aconteceu. Não quero também que siga nessa mesma linha de comunicação falha, tá bom? Então, estou me comprometendo a gente responder isso na comissão e num próximo papo nosso, tá bom?
Informações gerais sobre a canalização do córrego, que no momento da compra não foi informado que existia um córrego. Perda de uma grande área de lazer, informada no informativo da Trisul no momento da compra. Clientes foram informados que o córrego seria canalizado. Essa é uma situação... Pode falar. Também falaram que seria um bosque. Também foi falado para alguns que seria um bosque, né? Tá no ponto. Tá. Estão dizendo aqui que teria sido informado que seria um bosque e tudo mais. O que eu posso dizer efetivamente? Tá? Efetivamente. Claro que a gente está entrando numa seara lá já da época de compra e que tem coisas que eu vou conseguir solucionar e tem coisas que nós vamos ter que bater um papo limpo de cara aberta e dizer isso eu posso, isso eu não posso fazer. Eu ouvi mais de uma vez essa conversa do córrego ser canalizado e tudo mais. O que é o fato hoje? Sem entrar no mérito da conversa, das promessas, mas entrar no fato para a gente seguir adiante. Primeiro, esse córrego, ele é canalizado, uma parte dele, ele é canalizado, tá? Metade dele no espaço do perímetro do empreendimento, metade do córrego já está canalizado. A outra metade do córrego, a outra parte que pega ali no fundo das outras torres, ele não é, e hoje ele não pode ser canalizado, porque a canalização do córrego depende de uma situação da prefeitura. Então, eu estou sendo sinceríssimo com vocês, foge da nossa alçada hoje falar de canalização do córrego. O que a gente começou a conversar depois que surgiram essas questões? Ok, o bosque. Esta área de córrego é uma área de APP. Para quem não conhece a sigla tecnicamente, eu sei que muitos conhecem, é uma área de preservação permanente. É uma área que pertence, que embora seja, alguma parte dela está dentro da área do condomínio, ela é uma área que não pode ser, não pode sofrer uma interferência construtiva, não pode sofrer uma alteração, porque é uma área de preservação ambiental. Isso é lado de córregos, sempre isso existe. E o córrego hoje não pode ser canalizado. Então hoje esse é o fato, tá? O fato de hoje, o córrego não pode ser canalizado e eu não podia fazer nada nessa área. Vou levar esta questão, já foi ventilado dentro da empresa, para a gente conversar melhor sobre uma melhoria na urbanização daquele espaço. Eu preciso, obviamente, de aprovações da prefeitura, o mesmo trâmite aí da prefeitura do alargamento da rua, enfim. Este é um trâmite que eu já adianto para vocês, ele vai levar um tempinho maior para a gente resolver. O que eu estou hoje me comprometendo oficialmente aqui com vocês? Que este assunto está sendo tratado pela empresa e a expectativa nossa é de ver se há uma possibilidade junto à prefeitura de eu melhorar o paisagismo ali em volta. A gente vai dar uma olhadinha ali para quem viu, a área que está fechada já... Detalhe, eu não podia nem ter fechado, não sei para quem viu, um alambrado que tem ali embaixo naquele pomar nosso. Alguns já viram. Eu não podia nem ter feito isso. A prefeitura é muito rigorosa com essa APP. Mas nós já fizemos porque estava aberto ali dentro do córrego, ao perigo que ia ficar ali. Então, essa primeira área, ela ficou já mais em ordem, ficou agradável e tudo mais. A gente vai tentar levar junto à prefeitura uma ideia de melhoria também na outra região do córrego para essa melhoria. Mas está dando para entender o que eu estou dizendo que é fato e o que é proposta? Por mais que eu viesse aqui e falasse, putz, o pessoal errou, falou besteira, não podia, eu não tenho nem como eu corrigir a questão de canalização do córrego. E como eu disse desde o primeiro, a primeira intenção minha hoje é ser sincero com vocês. Vocês podem achar ruim a gente discutir um pouco mais, conversar, mas nós vamos partir dessa base de sinceridade inicial, tá? Essa urbanização aí que você está propondo não seja colocar 3 banquinhos que nem eu acho que é o Avante fez. Ele colocou 3 banquinhos e falou que aquilo era um bosque, tá? Então eu acho que tem que ser uma coisa decente, condizente com aquilo que todo mundo pagou e esperou e viu no panfleto, que eu acho que todo mundo, né? Ok, tá claríssimo. Alguém aqui ia falar? Gente, eu estive em contato com o Dr. Plínio, que é o diretor de urbanização de Guarulhos. Ele me falou o seguinte, eu fui atrás de saber por que desse córrego, se teria como ou não canalizar. É uma nascente, tem até certificação esse córrego, não tem como mesmo, é lei federal. Pior, ele falou assim que se um dia a prefeitura tiver que ter acesso nele, eles vão quebrar o muro,
ter acesso dentro do córrego para fazer o serviço que tem que ser feito, e a despesa do muro ou qualquer outros danos que venha a causar no empreendimento vai ser por conta do condomínio. Isso foi o que ele falou. Desculpa, eu perdi aqui. Ele falou assim, se um dia a prefeitura tiver que ter trabalho no córrego, eles vão quebrar o muro no córrego, e a despesa do muro, os danos que vai causar, vai ser... Por que não faz o muro lá, então? Por que não faz o muro? Bom, mais uma questão que vai ser conversada lá na diretoria, tá? Ah, lá embaixo. É uma boa ideia. A unidade vai entrar por dentro do corpo e... Não, já está fechado. Hoje está fechado já. Está fechado, não tem acesso. E por quem quitou que nem eu? Peraí, já vamos falar. Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Estamos ficando... Oi, pois não. Uma pergunta, referente ao córrego, você sabe se de repente chover, dá uma chuva bem forte, pode alagar, não pode? E com isso, com a chuva forte, ainda mais no córrego, vem ratos. E se de repente um rato subir? Acho que a maioria das pessoas aqui que comprou apartamento tem criança. Eu tenho 2 filhos, eu trabalho na área da saúde. Se um rato pega e morde meu filho, é uma lactospirose. A criança pode pegar e ir para uma UTI. Quem vai se responsabilizar se de repente acontecer? Porque quando eu comprei, eu não comprei sabendo que tinha um córrego. Porque se eu soubesse que tinha um córrego, eu não teria comprado. Porque primeiramente, quando você compra um empreendimento que tem um córrego, já desvaloriza. Porque eu e meu marido, a gente foi na consultoria aqui da Caixa, que faz parte do empreendimento, falou que o imóvel está valorizado em 260 mil. Isso não vale, porque a partir do momento que tem um córrego, já perde o valor. Porque muitas pessoas que moram perto de córrego, a prefeitura já desvaloriza o terreno. Eu quero saber disso também. Vai desvalorizar? Porque vocês estão cobrando 260 mil no apartamento que tem um córrego. Se eu soubesse que tivesse um córrego, acho que a maioria aqui ninguém tinha comprado. Eu quero saber disso também. Quem vai se responsabilizar se de repente vier uma chuva forte, uma ratazana estiver passeando no bosque, pegar e morder uma das crianças dos moradores? Quem vai se responsabilizar? Ok. Pessoal, nossa próxima colocação é referente, diz, contratos Quer falar? Contratos com prazo de entrega diferentes uns dos outros, mas com a mesma fase. Essa colocação ela se torna obsoleta nesse momento, por quê? É uma informação importante que eu não dei no começo. Nós vamos fazer a instalação das 6 torres de uma vez só, tá? Não acontecerá mais primeira fase, segunda fase, como tinha sido colocado antes. Nós vamos fazer de uma vez só a instalação do condomínio, assim que a gente efetivar essa questão da documentação que o Dr. José falou, dentro de 30 dias aí, que é a nossa expectativa, 30 a 40 dias. Então, isso, aí já deixa eu adiantar aqui, me colocado, um rapaz aqui tinha me colocado, sem cobrança de condomínio. Não se preocupe com isso agora, a gente já está pensando também nessa questão do condomínio, do custo de condomínio. O que eu posso adiantar, isso é uma matéria da Assembleia, mas só para descansar agora eu já adianto para vocês, que parte dessa despesa inicial a gente vai estar assumindo até que as coisas estejam se assentando um pouquinho melhor, tá? É um assunto para a Assembleia, mas eu já digo, já há uma negociação nossa para que a coisa flua dessa maneira. Ah, não recebi ainda, como é que tá? Não fiz minha vistoria, tenho que pagar condomínio. Pode ficar tranquilo, tudo isso a gente vai conversar de uma maneira também clara como hoje, no dia da Assembleia, tá bom? Eu acho que, só voltando à questão do córrego, quando a gente foi comprar, tem que ficar bem claro e exposto para todo mundo aqui, que a Trisul falhou com a gente, tá? Então a gente comprou o empreendimento do rapaz, ele falou que o córrego seria canalizado. Todo mundo aqui que comprou, tenho certeza que o rapaz falou, não, o córrego será canalizado. Então tem que ficar claro isso, a Trisul tá usando de má fé com a gente, tá? E eu acho que tem que ficar claro, Eduardo, né? Eduardo, que isso tem que ser passado para frente, que os seus assessores, os seus vendedores, quando estavam aqui no stand, passaram para a gente que o córrego seria canalizado, e hoje a gente está vendo que é uma lei federal e a gente não vai conseguir isso. O que a Trisul vai fazer para ressarcir a gente com relação ao valor que vai perder do imóvel? Pessoal, tá claro. Senão eu não consigo me organizar, tá? Tá claro.
Senão eu não consigo me organizar aqui com o pessoal. Deixa eu dizer. Só para fechar a questão do córrego de novo. O que eu disse, quais são os fatos. E vocês me disseram quais foram as promessas. Tá claro? Então, diante disso, o que eu coloquei? Eu não vou conseguir fechar o córrego hoje. Vírgula. Qual é a contrapartida que a empresa vai dar? É nesse sentido, percebe? Tem coisas que eu não vou conseguir dar a resposta que a gente gostaria. Então, a empresa vai ter que analisar alguma coisa, como eu falei, do desenho melhor do Bosque. Tudo bem? Tá claro? Deixa, passa para ele. Uma dúvida. Você comentou que não haveria mais a divisão da entrega das fases, fase 1 e 2. Ocorre que algumas pessoas da fase 1 ainda não terminaram a vistoria, nem fizeram a primeira, nem fizeram a revistoria. A fase 2, muitas pessoas ainda também não o fizeram. E você me disse que em cerca de 15 a 30 dias os apartamentos seriam entregues. Assembleia de instalação. Se as vistorias foram iniciadas em maio e ainda não foram concluídas, em 30 dias você me garante que a gente vai receber as duas fases juntas? Tá. Deixa eu aproveitar isso e fazer uma pergunta aqui. Vou responder sua pergunta. Vou aproveitar emendando uma pergunta que uma outra pessoa também fez e anotou no papelzinho aqui para mim, tá? Por que a construtora não constitui o condomínio e entrega as chaves para as unidades quitadas, que já não dependem de matrícula individualizada para financiamento e que já aprovaram suas unidades? Então, assim, quando a gente, mais para frente, tiver a questão da averbação da matrícula encaminhada um pouco mais, junto com essa comissão e tudo mais, a proposta é que a gente deixe de atrapalhar tanto vocês. Percebe? Aí nesse momento, a gente vai perceber assim, eu tenho já 60% aprovado. Ok. Aí a gente vai conversar junto. Vamos fazer essa assembleia para esses 60 não continuar sendo prejudicado? Não em detrimento dos demais, mas para a gente ir amenizando o impacto negativo. Então é essa a ideia. Em 30 a 40 dias eu vou ter tudo pronto? Minha expectativa é que sim. Eduardo, e se não tiver? Porque você está falando de expectativa. Se não tiver, a nossa negociação com essas unidades vai ser diferente das demais, para que não fique o todo prejudicado. Aí eu trabalho com a unidade que não foi feita, aí eu converso como é que vai ser o condomínio dessa unidade, mas eu deixo os demais tendo entregue chaves. Deu para perceber? Aí eu vou facilitando essa unidade para ver o armário deles, percebe? Para a gente ir amenizando o impacto de todo mundo conforme cada situação. Tudo bem? Deu para ficar claro? Então, coletivamente hoje, a gente tem algumas posições que às vezes são nós, e eu vou dizer mais, vocês é que vão decidir qual é esse encaminhamento, tá? Vou chamar a comissão e a gente vai entender. Eduardo, acho que é legal sim, vamos fazer a assembleia. Ou não. Eduardo, queremos que todas as unidades estejam em ordem, senão a gente faz a assembleia. A gente vai fazer esse bate-bola à medida, nos próximos dias, à medida que for acontecendo as coisas. Tá bom? Pode. Em cima disso, algumas pessoas, inclusive eu, tive um pensamento aqui, né? Se durante esse tempo que ele está entre ser liberado, não tem como haver uma análise caso a caso, pessoa a pessoa, unidade por unidade, para entender e liberar, talvez, até o acesso ao nosso apartamento, para que façamos a reforma que precisa ser feita, né? A construção do nosso apartamento. Colocar piso, móveis planejados. A questão legal disso que eu entendo é a seguinte: a gente ainda não tem o financiamento, portanto vocês não podem liberar para a gente fazer essa situação. Mas se a gente tiver uma pré-aprovação, igual eu já tenho pela Crediserve, uma pré-aprovação do meu financiamento, e tenho garantias, porque eu trabalho, a minha esposa trabalha, nós temos uma renda que, se eu for em qualquer banco, ele vai liberar para eu financiar. Isso não tem como ser discutido caso a caso, liberado, porque a gente precisa também, depois que está pronto, ainda vamos precisar reformar o apartamento, né? E aí a gente vai levar ainda alguns meses, 1, 2, 3 meses, dependendo do caso, né? Para a gente poder entrar para morar. Então, quem pensa que vai conseguir morar ainda esse ano, pode esquecer, porque o apartamento não está pronto para ninguém morar, né? O primeiro passo ainda é esse. Então, uma situação que a gente pode fazer é a seguinte, é essa, né?
A gente conseguir mexer já no apartamento, ter um tratamento, poder entrar e sair do apartamento a hora que a gente quiser, né? Então, eu acho que vocês poderiam ter essa sensibilidade e fazer um trabalho. Eu não digo que isso vai ser para todo mundo, mas eu acho que tem que ser analisado caso a caso, pessoa por pessoa. Até porque tem gente que pode ser que não queira, porque depois também a Trisul pode ser que não consiga liberar o apartamento. Nunca, e a gente nunca tem o habite. Então, vai ser um caso por caso. No meu caso, eu preferia correr o risco e fazer a reforma, porque eu estou acreditando que vocês vão colocar tudo em ordem. Legal. Legal, pessoal. Entendi, está claro, eu concordo. Se eu tivesse do lado de vocês, eu faria o mesmo pleito. Hoje eu não posso dar essa resposta afirmativa, mas eu vou levar sim, tem toda a razão, tem toda a prudência. Só para a gente entender, na verdade, é um risco meio duplo até, né? Por isso que eu acho que é válido avaliar. De repente, se o condômino fizer o armário e não pegar o apartamento, também vai perder tudo. Então, havendo esse risco duplo, eu vou levar para a empresa, vamos analisar caso a caso sim, está anotado aqui para eu levar dentro do nosso pleito, tá bom? Ok? Vamos lá. Tudo bem? Podemos continuar? Legal? A próxima colocação aqui é diferença de quantidade de vagas externas informadas na planta do realizado. Não entendi essa, me ajuda aqui. Prefeitura, vocês concederam para a prefeitura como área para ser concedida para ela, que a princípio falaram que ia ser, que era vaga para visitantes. Ah, eu entendi. Tá. Ali na área que era de doação da prefeitura da rua, de alargamento da rua, tinha vagas de visitantes no projeto. Tá bom. Isso aqui vai entrar no mesmo aspecto. Talvez eu não consiga corrigir isso, porque a prefeitura já me exigiu a doação. Nós vamos conversar. Então qual a contrapartida que a empresa vai ter em relação a essas vagas? Deu para entender? Como eu falei, tem coisas que eu não consigo corrigir, a gente conversa de novo. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer isso. A próxima pergunta fala sobre muros que cercam o condomínio considerados baixos e não oferecem segurança devida. Inclusive essa semana eu estive aqui de volta, a gente fez uma análise em alguns locais e já vamos alterar mesmo, tá? Já vamos alterar mesmo. E aquele lugar onde é a escada. Então vamos dar uma olhada nessa questão. Eu acho que aqui tem muita... deixa eu aproveitar. Quando a gente fizer a assembleia de instalação, vai ser eleita o corpo diretivo do condomínio. É aquele grupo de pessoas dentre vocês que vai ser responsável pela gestão, pela administração, pela organização do empreendimento. Esse pessoal, depois de assembleia de instalação, vai fazer uma vistoria na área comum, assim como vocês estão fazendo nos apartamentos. E vão apontar as eventuais situações que precisam ser corrigidas ou, como é esse caso, melhorias. Tudo bem? Então a gente vai conversar, independente de hoje aqui eu estar me comprometendo nessa conversa, futuramente isso vai acontecer de novo, de uma maneira até obrigatória. Tudo bem? Tá claro? Vamos lá. Mais uma. Problemas de acessibilidade. A mesma coisa, uma pessoa que já veio falar comigo, tu tem razão. Problemas de acessibilidade entre as duas fases do empreendimento, interligados apenas por uma escada simples e sem segurança para qualquer pessoa. E inclusive nas áreas internas também vamos rever essa questão da acessibilidade, óbvio, não temos nem que conversar isso, tá? Vamos ter que verificar essas situações. O que tem que ficar claro, Eduardo, é quem que vai rever isso? A Trisul vai fazer isso antes de entregar ou a gente vai ter que pagar essa obra no condomínio? Porque, ao meu ver, ali vai ter que ter no mínimo uma rampa, né, uma rampa circular ali para a pessoa poder, daquela altura, poder sair dali daquele apartamento e ir para outra. E como que vai subir na outra também? Então, pode ser que até tenha que ser colocado ali um elevador para a pessoa que não tem acessibilidade nenhuma poder fazer essa transição de um condomínio para outro. O condomínio, ele é de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter acesso aqui igual a quem mora aqui. Eu moro aqui, mas eu não sabia que o pessoal que estava ali ia ter esse problema, entendeu? Então tem gente que vai ter muito problema com isso, né? Então tem gente que vai querer ir na piscina, vai ter que subir as escadas ali e voltar, entendeu? Então é muito complicado. Isso não pode ser aceito, a entrega desse empreendimento sem essa acessibilidade. Inclusive isso daí
deve ter até problema com a prefeitura também, porque não é possível que a prefeitura vá viabilizar uma obra com uma situação terrível dessa daí. 200 desde janeiro, até hoje não recebi um e-mail. Então a gente já fala, tá? Até hoje não recebi um e-mail. A gente já fala, vou te passar o meu e-mail, a gente já fala. Não vai embora não, tá? Isso, vamos lá. Desculpa, pessoal, é que quando eu paro aqui o pessoal já vem me abordar, às vezes eu dou uma perdida. Vamos lá. A gente está falando aqui das melhorias. Aí a colocação foi feita. Eduardo, quando vai ser feito isso? Antes, depois, quem vai arcar, quem não vai arcar? Eu também não vou aqui falar para vocês que em 40 dias a gente vai solucionar todos os problemas do empreendimento, porque eu ia estar mentindo. E daqui 40 dias, 30, eu vou voltar a fazer assembleia e não quero passar por mentiroso, tá? Então o que nós vamos fazer? Qual que é a estratégia? A estratégia é, essa comissão, que eu anotei o nome aqui já de todo mundo, vai continuar em conversa, em contato comigo sobre todos esses assuntos. Juntos a gente vai chegar em algumas estratégias, do tipo, isso aqui eu consigo corrigir e fazer antes da assembleia, legal, cenário ideal para todo mundo. Isso aqui eu não consigo fazer e me comprometo a fazer, legal, a gente aceita. Isso aqui eu não consigo fazer, não vai ter solução, deu para entender? Então, antes de eu voltar aqui, a gente vai conversar e traçar cada estratégia para cada ponto desses que está aqui. Tudo bem assim? Legal? Próximo assunto diz assim, janela da lavanderia dos apartamentos não possui esquadria. A área de serviço do apartamento, ela é uma área considerada para a prefeitura, para fim não computável para fins de IPTU. Que isso significa? Que se a gente, para quem mora em casa, terreno, é como se fosse a área do quintal. É uma área que a prefeitura considera como se fosse uma área de terreno e não área construída. Então a gente paga um IPTU da área construída, da casa, e um IPTU diferenciado que se soma à área do terreno. Não sei se alguém já teve curiosidade de olhar lá no carnezinho de IPTU, vem desmembrado. Valor da área construída, valor de terreno. A área de e aí soma, né, e dá o total. A área de serviço dentro da prefeitura, e qualquer prefeitura, não é só Guarulhos que é assim, ela é considerada essa área não computável de IPTU. Assim como também é a área da sacada. Então, para fins legais, a sacada é igual à área de serviço. Então, da mesma forma que eu não posso fechar a sacada, eu não posso fechar a área de serviço. Eduardo, mas todo prédio fecha, inclusive onde eu moro é fechado, onde eu moro também é fechado. Essa é uma prerrogativa dos condôminos, pós-assembleia de instalação, porque sempre vai correr o risco da prefeitura vir e multar. Já vi alguém ser multado? Nunca. 15 anos eu estou nesse mercado de administração condominial, nunca vi ser multado. Mas as construtoras não fecham, é uma deliberação da assembleia de instalação. Aí como funciona, só para avançar um pouquinho, vocês mesmos vão definir um modelo que vai ser padrão para todo mundo, e aí quem quiser correr o risco de fechar, fecha e dentro daquele padrão. Assim também na sacada. Sacada é aberta. Ah, quero fechar a sacada. Não feche antes da assembleia que determine esse assunto. Tudo bem? Pode correr o risco da prefeitura vir, autuar. Não é só aumentar o valor do IPTU não, porque aí tudo virará construída. Ela tem alguns critérios para fazer isso também. Então, como existe o risco, legalmente não pode acontecer, óbvio, o construtor não posso entregar. Deu para entender? Legal? O próximo assunto é... O apartamento de 2 dormitórios informado que haveria possibilidade de escolha do passaprato, não há essa possibilidade de escolha. Nós estamos falando aqui das unidades 3 e 6, não é isso? Final 3 e 6? É isso, né? De fato, essas unidades elas são feitas em alvenaria estrutural. Não pode ser feito o passaprato, nem pela construtora e nem por vocês moradores. Estou frisando este alerta aqui, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem o bom senso que a gente está aqui nesse momento, e às vezes tem alguns condôminos que falam assim, eu vou lá fazer o meu, ninguém vai saber. De fato, ninguém vai ficar invadindo o seu apartamento para olhar o que aconteceu, as suas reformas que você fez lá dentro. Mas eu oficialmente já os alerto. Não pode ser feita alteração nessa alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, o cálculo dela é considerado como se fosse um pilar. Imagina se a gente arrancar um pilar desse aqui. A gente já viu casos assim lá no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, a coisa é séria, percebe? Então, não pode ser feito o passaprato. Então, essa é uma daquelas colocações que eu fiz. Eu esclareço, mas eu não tenho uma solução. O que acontecer nesses casos? Os condôminos que acontecerem nesses casos vêm me procurar para eu ver...
para ver se o seu apartamento está nessa condição e a gente vai conversar melhor como fazer essa negociação. Deu para entender? Ok? Tem procura, tá? Ah, o seu fecharam já. Aí os que der eu já vou fechar, tá? Me fala que os que der eu já fecho, abrir é mais problemático, tá bom? Vamos lá, continuando. O bairro do empreendimento informado na propaganda como sendo bom clima, quando na verdade trata-se de Jardim Macedo. É uma outra questão que foge da minha alçada esclarecer, mas vamos bater um papo aqui do que acontece na prática. 2 pontos acontecem na prática. Toda vez que a prefeitura expede uma BITSE, ela vai, às vezes para Eletropaulo, aqui não é Eletropaulo, é CPFL, né? Bandeirantes. Às vezes para Bandeirantes está um endereço, às vezes para o DAI está outro endereço, às vezes para o SAI está outro endereço, às vezes para a Prefeitura está outro endereço, às vezes para a Receita Federal na hora de me expedir a CND está outro endereço, às vezes na hora de a gente tirar o CNPJ do condomínio sai outro endereço. O que eu posso dizer? Que obviamente a gente quando montou o stand de vendas, eu não montei o stand de vendas lá do outro lado da Dutra ou em outro lugar que pudesse caracterizar que eu estava enganando ninguém, deu para entender? Agora, puxa vida, como é que eu vou falar para vocês, é para a gente entrar na prefeitura dizendo que o bairro não é Macedo, é Bom Clima? Gente, é uma situação que eu também não vou ter uma solução de mudar o nome do bairro, percebe? O que eu posso dizer? Quando foi montado o stand de vendas, ele foi montado exatamente aqui nesse local. Então, independente de qualquer coisa, a gente sabia que o empreendimento ia ser aqui. Qual que era o nome do bairro? Óbvio, né? Aí depende de vários aspectos que não são os meus de construtora de definir. Mas, a precisão é, eu não montei o stand de vendas no bairro vizinho. Eu montei o stand de vendas aqui no terreno. Deu para entender também? Ok? No panfleto tá lá. Tem razão, tá? Tem razão. Vamos conversar. Padrões diferentes, tá? A próxima colocação é benefícios dados a quem querem comprar o imóvel agora como escritura gratuita. Alguns eletrodomésticos, móveis, tem empreendimento que a gente dá ar-condicionado, é verdade. Pessoal, o que eu posso dizer a respeito disso? Vou levar lá também para a gente ver se há alguma negociação a ser feita nesse momento. Num primeiro momento, vamos jogar bem claro aqui. Existe um ditado em inglês, eu não quero ser falso com ninguém não, eu não sou da área comercial, então não sei nem mentir, não sei inventar. Existe um ditado em inglês que diz assim, não existe almoço de graça. Se alguém está almoçando, alguém está pagando. Posso não ser eu, pode ser o meu vizinho que me chamou e está pagando o meu almoço. O almoço não vai sair de graça nunca. Se eu não paguei, se o vizinho não pagou, o custo do restaurante teve. Não existe almoço de graça. Então, o que está acontecendo hoje na verdade? A negociação desses bens, ela está de uma outra forma no preço do empreendimento. E quando foi vendido, comercializado para cada um de vocês, a condição era outra. A empresa sempre tem um tipo de negociação. Claro que num dado momento, ela pode ser um pouco mais agressiva que em outros. Mas não é uma coisa assim do tipo agora estão sendo dadas as escrituras nesse momento. É a negociação do pacote, percebe? Viajando um pouquinho mais além, houve um empreendimento de um outro padrão, presidente de altíssimo padrão lá, que foi dado uma BMW para quem adquirisse o empreendimento dentro de um X mês. Quando virou o mês, mudou a promoção. Mas óbvio que o valor da BMW não saiu do bolso de graça da construtora, deu para entender? Não estou dizendo que ninguém está sendo enrolado, eu estou dizendo que as promoções vão mudando, as condições vão mudando à medida que vai. O que é taxa de venda? Estratégia de venda. Eu estou me comprometendo aqui a gente conversar melhor sobre isso de qual opção técnica poderia colocar. Em 2010 me ofereceram a TV e para outras pessoas grill. E não tem isso no documento, falando que eu vou ganhar essa TV. O senhor recebeu ou não ainda? Não. Tá, depois me procura aqui pra gente conversar, tá? Tá.
Eles estão falando aqui que algumas negociações foram feitas pontualmente nessas unidades, e eu vou conversar, óbvio, depois pontualmente para a gente saber. Tudo bem, pessoal? Podemos dar uma avançadinha, ok? Vamos lá. Corretores informaram que as peças sanitárias dos banheiros não precisariam ser instaladas caso o cliente assim o quisesse, porém hoje não há esta opção. Verdade. Verdade que não há opção, eu não tenho como garantir que no que foi falado isso, mas vocês estão dizendo... Estou indo com vocês, estou indo com vocês. Não pode não ser instalada. Por quê? Como o empreendimento é um empreendimento que recebe um financiamento bancário, o banco ele vem aqui dar uma validação final no empreendimento, tanto para a construtora como para os condôminos no ato do financiamento individual. E se estiver faltando alguma das coisas que estão descritas no memorial de incorporação e no memorial descritivo da unidade, o banco vai dizer para nós dois, para mim e para vocês, que o apartamento não está pronto e ele não vai assinar o financiamento. Então, se não tiver azulejo, se não tiver o piso onde estava descrito, se não tiver a louça sanitária, dependendo da avaliação do banco, ele pode brecar o financiamento, percebe? Então, é um risco que eu não posso correr, nem eu e nem vocês. Então, é por isso que hoje não dá para não instalar. Mas, Eduardo, nós vamos ter que arrebentar e trocar porque eu não quero aquele. Eu concordo com isso, é uma questão que está sendo até avaliada em termos de Secov, porque é uma situação meio absurda, né? A gente está falando no mundo na era da sustentabilidade, e estamos falando de arrancar piso e azulejo que não vão ser utilizados. Hoje, não posso mudar essa regra. Deu para entender? Ok? Vamos embora. Vistoria e revistoria com demora para ser convocados e muitos apartamentos ainda sem liberação para a primeira vistoria. Aí eu vou fazer um gancho para aquela pergunta da senhora que fez aqui do meu lado. Nós vamos fazer um plano de estratégia para chamar todos os moradores e conversar comissão e vocês, se a gente entende que oportunamente façamos a assembleia sem que alguns já tenham recebido e negocia separar essas unidades, ou que a gente aguarda todo mundo. Tá claro? Num primeiro momento eu vou dizer que a engenharia, nós vamos fazer um plano estratégico para matar essas unidades que já estão faltando. Ok? Sim. Fiz a vistoria e já fiz a revistoria e continuava falho. Porém, eu tenho o item O do memorial descritivo que fala que os itens que não são de área fria do meu apartamento, não só do meu que eu conversei com o pessoal ali, de todos, o apartamento seria entregue com contrapiso. Está escrito aqui base para carpete. O que acontece? Está na laje 0, não tem contrapiso, a gente tem uns 5 centímetros de contrapiso. A porta, que não é de boa qualidade, quanto a isso eu não estou questionando isso, ela está até o chão. Ou seja, na hora que eu for fazer o contrapiso, eu vou ter que cortar a porta. Eu não sei se vocês aqui, tem alguém que trabalha com marcenaria, aquela porta, se você cortar, ela vai rachar no meio. E o batente está até o chão. Então, aparentemente, quem não conhece o que é contrapiso, acha que aquilo ali é, e não é. Então, a construtora está tentando nos enganar e nos entregar um apartamento que está fora do contrato, porque eu já abri 2 chamados na Trisul, uma atendente que eu tenho o nome, que está ali no meu celular, a Ariane, ela me ligou e falou que não seria entregue com contrapiso, que a construtora tinha feito um outro memorial descritivo que não tem a minha assinatura, e que, se eu quisesse o contrapiso, eu solicitasse judicialmente, porque a construtora não ia fazer e eu ia ter que fazer. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou anotar essa questão e se alguém mais tiver também, antes de ir embora, me procure aqui pra gente fazer um bate de cada questão específica, tá bom? Não vai embora. O pessoal levantou a questão, parece que tem gente que informou ali atrás que já estão mexendo no apartamento, trocando porta, é verdade? Tem alguém mexendo? Pessoal, ele está me fazendo um comentário aqui que tem gente que já está mexendo no apartamento, colocando piso, armário, trocando porta. Eu desconheço completamente essa informação, tá? Desconheço. Se estiver acontecendo, eu vou obviamente acionar meu jurídico para saber como que a coisa aconteceu e a gente conversar. Isso ainda não foi permitido, tá? Foi levantada aqui hoje a ideia e a gente vai conversar. Hoje ainda não tem. Não pode abrir o passaprato? Não. O 2 e 6. O apartamento 2 e 6 não pode. Os outros finais sim. O 2 e 6. Deixa eu... Aí tudo bem. Pode fazer a parede, pode tirar a parede.
Vamos lá. Já foi aqui. Ah, pessoal, acabou aqui a listagem. Ah, não, acabou a listagem, tá? Ó. Entrega. Quando é entrega? Ele não pode pegar. Assembleia, ou se a gente só conversa oficialmente. Eu vou pedir que as pessoas que estão esperando me aguardem para a gente tratar o coletivo, tá? Efetivamente, o último item que eu falei era da Assembleia de Instalação. Pessoal, eu vou pedir atenção. Eu vou pedir atenção. Eu sei que está desgastante para vocês, eu vou pedir atenção. Vou pedir atenção. Vou pedir atenção, tá? Sei que está desgastante, mas é legal esse bate-papo hoje, acho que foi bastante oportuno. Ah, ó, vai ter mais perguntas. Ah, ok. Tem mais perguntas aqui que a comissão vai fazer. A gente vai. Deu para entender que hoje é só um primeiro papo, tá? É essa aproximação que eu acho que faltou, que a gente pisou na bola e estamos tentando recuperar hoje. É essa a ideia. Então, o que é importante agora, como último item que eu tinha colocado lá na minha listinha? A Assembleia de Instalação, que efetivamente caracteriza a entrega de chaves, tá? As chaves dos imóveis serão entregues após a Assembleia de Instalação. Então, um dia depois da Assembleia de Instalação, eu já vou convocar todas as unidades para estar recebendo as chaves. Como que funciona para receber as chaves? As chaves serão entregues aqui no próprio condomínio. Chaves serão entregues aqui no próprio condomínio. A gente vai marcar uma equipe nossa aqui para atender vocês. À medida que os financiamentos forem sendo aprovados, vou convocando vocês para entregar chaves, fazer uma agendinha, tudo direitinho. Claro que para isso, a unidade vai precisar estar vistoriada e aprovada. Se não tiver nesse período de 30 dias que eu tenho aí correndo, a gente vai conversar caso a caso, pontualmente. Os quitados já recebem também no dia seguinte da Assembleia. Então, enfim, no dia seguinte da Assembleia, começa a entrega de chaves. Então, já exemplo, se você está quitado, seu imóvel, sua unidade quitada, já tenha, ou com financiamento que vai aprovar nesses próximos dias, já tenha em mente que já está pré-aprovado e assinado, já tenha em mente que o dia que sair o edital de convocação da Assembleia, que todos vocês vão receber, efetivamente no dia seguinte vai começar a entrega de chaves, tá? Essa é uma data que eu já posso firmar. Ok, nós estamos indo de trás para frente. Então, quando vai acontecer essa Assembleia? Aí é que nós vamos negociando aqui a situação. A minha expectativa dentro disso que o Dr. José Neves, nosso jurídico, já falou, semana que vem a documentação, lembra no comecinho? Semana que vem a prefeitura, mais 10, 15 dias para o cartório. Isso me leva para o final de novembro essa nossa Assembleia, tá? Posso